Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa casa, ao ESG Podcast, que tem como grande missão democratizar conhecimento e informações sobre o ESG. E eu tenho a grande satisfação de realizar esse podcast junto do meu amigo Luiz Fernando. Bacana, Valverde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Mais um programa do nosso projeto, ESG Podcast, né, Valverde, que está tendo um sucesso muito importante, muito bacana, né? Todas as expectativas que nós tínhamos desde o início do programa foram extrapoladas, então agradecer a todos vocês que têm participado aqui com a gente. Inclusive, se a sua empresa também tiver metas ESG, quiser divulgar com a gente aqui algum evento, venha com a gente, venha com esse projeto também, que vai ser muito importante que todos vocês estejam conosco, tá certo? E começar então aqui agradecendo o convidado, né, Valverde? Olha, e esse sucesso desse nosso ESG, ele tem muito mérito, né, Luiz? Além do nosso esforço aqui, carinho com esse projeto, mas de ter aí a grande honra de reunir convidados muito especiais e com muito conhecimento e com uma rica trajetória. E hoje nós temos aqui o Thiago Trecente. Nós vamos pedir para ele se apresentar, mas ele é CEO da Luarte. Então, Thiago, seja muito bem-vindo aqui, uma grande honra. Eu fiz questão de trazer aqui um livro que nós lançamos há alguns anos atrás e Thiago, Luiz, mostrar aqui e juntamente com o Thiago nós escrevemos aí com um timaço de autores e de autoras. Thiago, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Desejo muita sorte para o podcast ESG, que vocês continuem brilhando, continuem trazendo mensagens ESG para todos. E acho que convidados que vão ilustrar esse podcast vão trazer muita informação importante para essa trajetória que a gente tanto admira e tanto quer que aconteça nas próximas décadas, né? Para que a gente possa ter um mundo melhor. Com certeza, Thiago. E Luiz, você falou, Thiago, em trajetória. Queria muito que você iniciasse falando um pouco da sua trajetória, mas também da trajetória Trecente, que a gente conhece um pouco, mas eu tenho certeza que o nosso público que busca conhecimento, né, vai inclusive entender a convergência e como, né, os anos... A prática foi moldando. Eu queria muito que você contasse aí como é que tudo começou e como é que está aí nos atuais dias. Legal. Acho que vou contar a história da empresa e acho que a minha história também se confunde. Eu tenho muito a ver, muita relação com a história da empresa. Afinal de contas, a Luarte é uma empresa familiar. Em 2025, nós estamos completando 50 anos. E acho que essa história, eu sou terceira geração da família, estou na empresa há 20 anos, completei esse ano, e há 5 anos estou como o diretor-presidente da Luarte Soluções Ambientais. Mas eu vou voltar lá no comecinho, né, assim, quando meu pai e meus tios, né, que são os fundadores da empresa, e aqui meus tios avós, né, porque... o nome Luarte, muita gente pergunta de onde veio, né? Se é uma empresa estrangeira, é uma empresa 100% brasileira. O W dali toda, né? Exato, um T mudo no final. Então, pronúncia diferente. Mas, na verdade, o que Luarte significa o nome dos 4 fundadores, que são 4 irmãos, o Luiz, o Wilson, o Alberto e o Renato, e o T é o sobrenome, Trecente. Infelizmente, nenhum dos 4 estão mais conosco, né? Mas assim, quando eles fundaram a empresa na década de 70, né, antes eles tinham uma laminação de ferro, faziam caldeiraria, tanques para usinas de etanol, faziam equipamentos para usinas, chegaram a fazer parque de diversão, roda gigante, tobogã, mas eles tinham um sonho que era ter alguma empresa que tivesse processo contínuo, que eles vissem uma chaminé lá soltando uma fumacinha, porque na laminação de ferro esse negócio era meio que com altos e baixos, né? Então, em determinados momentos tinha muita encomenda, eles não conseguiam dar conta. Depois tinha momentos que você tinha um vale que
não tinha trabalho. Então, o sonho de ter alguma coisa com processo contínuo já vinha na cabeça deles há muito tempo. O Eli, que é o Luiz, que é meu avô, faleceu muito cedo, e meu pai era o sobrinho mais velho, o Luiz Carlos, e foi trabalhar com os tios, lá na época da laminação. E aí, um dia, o Renato, que é o irmão mais novo dos 4, estava fazendo uma viagem pelo interior de Goiás para ir vender ferro, né? E no caminho ele parou num posto de combustível e não tinha onde sentar para almoçar, não tinha onde sentar. Ele encontrou um senhor que falou: você pode sentar aqui comigo, né? E ele sentou e perguntou: o que o senhor faz? Ele falou assim: eu coleto óleo queimado. Óleo queimado? E faz o que com isso? Ele falou: eu levo para uma fabriquinha que tem aqui perto e o pessoal recicla esse óleo queimado e vende ele de novo para fazer lubrificante. Poxa, esse negócio é interessante, né? Nunca tinha ouvido falar. E pediu para o cara se ele não podia ir lá ver como é que funcionava essa fábrica. E foi lá como um ajudante do motorista. Eles tinham uma noção muito grande por fazer equipamentos para usinas, e ele tinha uma memória fotográfica incrível. Entrou, olhou, falou: esse negócio parece que não é muito difícil de fazer. Voltou, convenceu os outros 2 irmãos e o sobrinho de que podiam investir um dinheiro nesse negócio. E aí surgiu a Aluarte Lubrificantes em 1975. Eles tinham pouco ou nenhum conhecimento disso, e aí começaram a correr atrás, encontrar pessoas que podiam ajudar a trazer algum conhecimento. Naquela época tinham algumas empresas de re-refino, assim, empresas ainda com tecnologia muito arcaica ainda, né, da década de 60, década de 50, mas que já tinha um processo de reciclagem. Naquele momento, se você perguntar se eles tomaram essa decisão porque queriam contribuir com o meio ambiente ou com a sustentabilidade, não. Era puramente econômico, era ganhar dinheiro, era uma questão de sobrevivência, uma questão de empreender mesmo. Então, acho que um primeiro passo de empreendedorismo muito interessante. E aí, a Aluarte nasceu com uma fabriquinha de 60 mil litros por mês. E aí, em 2 anos, eles foram aprendendo, com muita tentativa e erro, foram melhorando, sempre com vontade de fazer um negócio diferente. 2 anos depois, construíram uma fábrica nova, que foi de 60 mil litros por mês para 120 mil litros por mês. Continuaram investindo e todo o dinheiro quase que ganhavam reinvestiam naquele negócio, uma preocupação muito grande com qualidade de produto naquele momento, assim, de ter uma diferença em qualidade. Então, a Aluarte sempre foi reconhecida pela qualidade do seu produto desde o começo da sua atuação, mas também com pessoas. Assim, então, isso é um negócio muito, muito legal. Assim, que para mim foi uma primeira lição de confiar naquelas pessoas que já estavam com eles desde o começo, né? Então, o cara que ajudou a montar a fábrica, depois de um tempo, era o gerente de manutenção, o cara que ajudou a construir era um gerente de produção, então todo mundo foi aprendendo junto e as pessoas foram crescendo junto com eles. Bom, no resumo disso, a Aluarte, em 1984, fez um investimento depois e aumentou essa capacidade para quase 1 milhão de litros por mês. E 10 anos depois, no começo dos anos 90, a Aluarte já estava produzindo quase 10 milhões de litros por mês. Então, um crescimento muito interessante e muito baseado na vontade e no trabalho dos fundadores. Eu vim para a empresa em 2004 e passei por algumas regras aí de governança, né? A família há muito tempo decidiu que íamos investir bastante em processos de governança, tanto corporativa quanto familiar. Em 2005, 2006, contrataram um consultor de empresa familiar e que estava fazendo uma análise da sucessão. E eu, uns 10 anos antes, nós criamos um conselho júnior. Tem um primo, Carlos Renato, que hoje é presidente do conselho das empresas. O Carlos
tinha feito MBA nos Estados Unidos, voltou e veio trabalhar na empresa. E falou, poxa, ok, mas veio com uma visão diferente, uma visão de que governança era importante não só ter os processos bem detalhados na empresa, mas também do lado da família, né? E naquele momento criaram ele e a esposa dele, a Sarah, que é uma americana que veio junto com ele dos Estados Unidos e também foi trabalhar na empresa naquele momento. Criaram um conselho júnior com jovens que tinham ali na faixa de 15 a 18 anos para já começar a falar da empresa, que era sociedade, que era a governança, da importância da governança e tal. E sempre perguntavam, alguém quer trabalhar na empresa no futuro, né? Eu era o único que levantava a mão, né? Então, E aí, alguns anos depois, eu estava entrando na universidade, eu fui fazer engenharia mecânica, e nesse tempo foram criadas regras para trabalhar na empresa. Então, a gente tinha algumas regras para herdeiros trabalharem na empresa. Eu fui o primeiro que passei por essas regras, então a gente tinha, claro, o básico, né? Uma formação, um curso superior, tinha que trabalhar fora, em outra empresa que não fosse uma empresa relacionada à empresa do grupo. Então, eu me formei, fui trabalhar numa empresa têxtil, fiquei 5 anos como engenheiro numa empresa têxtil, e falar uma língua estrangeira, algumas regras que tinham para vir trabalhar. E aí, em 2004, eu me formei em 2004, depois de quase 5 anos trabalhando fora, eles me chamaram para vir trabalhar na empresa. Eu vim para implantar ISO 9000 na época, numa outra empresa do grupo, que era a Luarte Química na época, que fazia produtos para impermeabilização. 2 anos depois, eles falaram, pô, você está indo bem, mas uma experiência internacional seria muito importante. E aí eu fui viver 1 ano no Canadá, fui fazer um intercâmbio com uma empresa de celulose. Na época, a família tinha 3 negócios. Tinha a Luarte Lubrificantes, que começou em 75. Tinha a Luarcel Celulose, que começou nos anos 85, 86. E tinha a Luarte Química, que era uma empresa que fazia produtos para impermeabilização, que começou em 95, 96. Eu fiquei 1 ano nesse intercâmbio técnico no Canadá. Quando eu voltei, a gente queria... A cada 10 anos, a gente está criando um negócio novo, né? Então, eu vim para montar uma área de novos negócios e olhar novas oportunidades. E naquele momento, a família também estava olhando o plano de sucessão. Rapidamente, 1 ano depois, nesses novos negócios, a gente entendeu que tinha muita coisa para fazer nos negócios atuais que a gente tinha ainda. E tinha muito investimento para fazer os negócios crescerem. Falamos, poxa, vamos olhar de novo. Tornar os negócios novos, né? Exato. Essa renovação dos negócios. Exato. Né? E aí eu fiquei nessa área por 1 ano, mais ou menos, e aí na formação do plano de sucessão, identificaram que eu tinha potencial para assumir a Luarte Lubrificantes. Meu pai, na época, era o diretor, e eu ia ter um processo de formação de mais 4 anos para sentar na cadeira que era do meu pai, e o Carlos Renato, que era diretor da empresa de celulose, ia sentar na cadeira do diretor-presidente do grupo, que era no lugar do pai dele, né? Bom, plano feito, tudo bonito no papel. 6 meses depois, meu pai decidiu ser candidato a vice-prefeito lá na cidade de Lençóis Paulista, onde a gente morava, e falou, tá bem, agora aqui vamos antecipar esse plano de sucessão. Foi aí em 2009, nós fizemos esse plano onde os fundadores deixaram o dia a dia da empresa. A gente tinha profissionais que já atuavam conosco há bastante tempo, que assumiram essas posições de direção. O Carlos Renato assumiu a presidência do grupo. E eu fiquei como diretor-geral até 2019. E aí, em 2014, nós vendemos um negócio de impermeabilização para uma multinacional suíça. Em 2018, nós vendemos um negócio de celulose para uma empresa da Indonésia, que hoje é uma das maiores fábricas de celulose do mundo, que está lá em Lençóis Paulista. E aí, nesse momento, voltamos a ser uma empresa só. A empresa que começou tudo lá atrás, né? A Luarte Lubrificantes. E aí eu assumi como diretor-presidente em 2019. Aí eu não respondia as áreas de
apoio RH, financeiro, ainda não respondiam para mim, passaram a responder, e o Carlos Zanato virou presidente do Conselho de Administração. Então, assim, naquele momento era o momento de novo, de olhar para as empresas, para a única empresa que tinha, né, que era a Luartes Lubrificantes, mas com a certeza que a gente queria voltar a crescer e voltar a diversificar. E como é que o ESG começa a ser detectado, começa a fazer parte... Acho que minha pergunta. Rápido aqui, né? Como é que... Porque a gente que já conhece aí, né, conhece um pouco da trajetória da Luarte, mas eu queria que você contasse para quem nos assiste, inclusive... nos faz muito sentido essa questão de vocês revisitarem, né, dos novos negócios ser um ponto também para tornar os negócios que já vieram até ali cada vez mais renovados. Como é que o ESG, né, Luiz, começa a fazer parte disso? É interessante porque é o que você disse, né, Thiago? Começou como um negócio. E que momento vocês se viram, né? Porque vocês sim se perceberam ESG em algum determinado momento. Interessante que agora na pandemia eu fiz um curso, inclusive num braço da ONU, que chama Industrialização Verde. Qual que é a ideia dessa industrialização verde? Hoje a gente trabalha muito a economia circular, vamos diminuir os impactos que as empresas causam no meio ambiente. A industrialização verde é aquela empresa que vem e o próprio core business dela já traz um impacto positivo ao meio ambiente, ou seja, o próprio negócio já não é uma diminuição do seu próprio impacto. Claro que tem as operações dessa empresa, mas o core já diminui o impacto dela e das outras empresas, e eu vejo vocês muito se enquadrando nessa industrialização verde, né? Eventualmente não com esse nome. Então, realmente, em que momento vocês se percebem ESG? E aproveitando que você trouxe a questão da governança, ela começou com uma governança de algo hereditário, né, para organizar toda essa sucessão dentro da empresa, mas eu sei também que vocês já têm há um bom tempo uma preocupação da sustentabilidade nessa governança, inclusive no conselho. Então, se você puder abordar esse tema também, é interessante. Legal, a pergunta veio no momento crucial assim, da trajetória que eu vinha contando, né? Porque quando nós vendemos um negócio de celulose em 2018, foi o momento de olhar de novo para o negócio atual, né? E falar, poxa, primeiro, há 40 anos, isso foi há quase 45 anos, nós nos chamamos Luartes Lubrificantes, nós nunca produzimos 1 litro de óleo lubrificante. Vamos deixar claro aqui que a gente coleta óleo lubrificante usado, nós refinamos ele, produzimos óleo básico, que é a matéria-prima para o lubrificante. Então, 90% do óleo lubrificante que você põe no carro é constituído por óleo básico e depois os outros 10% são aditivos, antidesgaste, anti-espumante, um monte de coisa. Então, nós nunca produzimos, isso era até uma filosofia dos fundadores, né? De nunca competir com os nossos clientes. Então, a gente nunca teve uma marca de lubrificantes, nunca fomos uma empresa de varejo, sempre fomos uma empresa B2B. Vendemos óleo básico para os principais envasadores de lubrificantes do Brasil. Temos um market share hoje de quase 20%, então uma representatividade muito grande com produto refinado, né? Porque o Brasil não é autossuficiente na produção de óleo básico, você importa quase 40%, então além do impacto da sustentabilidade, também tem um impacto de abastecimento do mercado, né? De economia de divisas para o país, porque a gente está importando menos. E aí nós falamos, poxa, será que esse nome traduz bem o que a gente faz, né? Porque a gente também sempre foi uma empresa meio low profile, né? A gente se mostrava menos para o mercado, né? E toda vez que a gente falava com as pessoas falavam, poxa, o negócio que vocês fazem é bonito demais, assim, né? É a cadeia, a economia circular, né? Você coleta o óleo, refina, ele volta para o mercado, vira produto novo de novo, depois ele vira óleo usado, vocês vão lá, coletam de novo, é um ciclo perfeito, né? Virtuoso, né? Exato. E aí nós decidimos nos reposicionar e falamos, poxa, está no nosso DNA a sustentabilidade. E aí nós fizemos um trabalho de branding e mudamos nosso nome de Luartes Lubrificantes para Luartes Soluções Ambientais. Naquele momento também a gente começou a olhar para outras oportunidades, então, atreladas ao óleo lubrificante. Então, coleta de embalagens, de filtro, resíduos em postos de combustível, em concessionárias, etc. Então, a mudança do nome vem em 2020, mas eu volto e acho que esse foi um marco importante
para a sociedade nos ver de forma diferente. Um exemplo muito legal disso foi que em 2019 e 2020 a gente fizemos um programa de trainees e nós tivemos 1.200 inscritos. Chamávamos Luartes Lubrificantes. Depois que a gente mudou o nome em 2021, nós fizemos outro programa, anunciamos nas mesmas universidades, nos mesmos pontos, não fizemos nada de diferente, só mudamos o nome da empresa, já mais de 10 mil inscritos de um ano para o outro. E aí que a gente falou, poxa, isso tem um impacto grande, porque você vê a juventude hoje se preocupando mais com isso, querendo trabalhar em empresas que tenham sustentabilidade, que sejam ESG, que estejam nesse foco, né? Mas também, eu acho que um ponto importante é que vocês conhecem bem, né? A legislação brasileira ajudou muito também ao entendimento do ESG, né? Lá atrás não se falava muito de ESG, em sustentabilidade, ainda no nosso caso muito em logística reversa, né? Então, as políticas públicas Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá atrás, principalmente por óleo lubrificante usado, né? A gente tem a CONAMA 362, que rege aí toda a estrutura de que todo óleo lubrificante usado ele deve ser coletado e destinado para o re-refino, por ser a melhor condição tecnológica hoje para tratamento desse resíduo, com melhor aproveitamento. Então, a CONAMA foi lá em 2005. Antes disso aí, tinha outras regulações que ajudaram muito a desenvolver, mas a CONAMA talvez tenha sido o marco assim, que levou a coleta do óleo lubrificante a crescer, porque as empresas começaram a entender que, esse negócio tem futuro, né? Não é um negócio passageiro. E aí a gente começou a dar conta de que o nosso negócio era super importante para o meio ambiente, porque as pessoas falavam assim, cara, esse é um ciclo perfeito, né? Mas acho que quando nós mudamos de nome, né, e talvez tenha sido demorado até um pouco demais, mas tudo vem no momento certo, né? A gente se deu conta de que o negócio é um negócio ESG. E por que o ESG, né? E não um negócio ambiental? Porque nós nos preocupamos muito com o tripé, né? Com as 3 letrinhas, e a gente entende que se elas não andarem junto, elas não param de pé. Sim. Então, eu escutava muita gente falando assim, Luarte é ESG na veia. Por quê? Vocês são uma empresa ambiental, tem economia circular, logística reversa. Beleza, mas eu concordo, mas não é só isso. Assim, acho que a gente tem uma boa governança. Eu acho que a nossa governança aqui já tem um trabalho de mais de 25 anos que a gente vem trabalhando com governança. Hoje, nós temos um conselho de administração formado por 6 membros, sendo que 5 são independentes e 1 só é familiar. Recentemente, trouxemos num processo seletivo uma conselheira que a busca foi por alguém que estivesse muito envolvida no tema sustentabilidade, no tema ESG. Trouxemos a Tarsila Ursini, pessoa bem conhecida no mercado, uma pessoa fantástica que adora muito o tema e está muito focada nisso. Temos preocupações em ter um conselho que tenha mais mulheres participando, então estamos crescendo o número de mulheres dentro do conselho. Hoje já são 2 e a gente quer chegar pelo menos em 50% de homens e mulheres no conselho. Temos essa preocupação na liderança da empresa, temos essa preocupação na empresa. Então eu falo, poxa, tem muita coisa para fazer, mas o social demora mais. Assim, a gente gosta muito do tema de responsabilidade socioambiental, né? Mas a gente tem que olhar sempre para dentro de casa, né? Quais são as lições que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para ser realmente uma empresa ESG? E eu preciso fazer isso antes de eu poder querer vender isso para o meu cliente, né? Eu não sei nem se é vender, ajudar o meu cliente a ser mais ESG, mas para isso eu também tenho que ser ESG dentro de casa. Então isso nos fez, há 3 anos atrás, criar um plano estratégico ESG, onde a gente tem 8 objetivos, 14 ações, um plano olhando para o longo prazo, quais são relacionando esses objetivos, né, com o que as ODS, com o que a gente tem de melhores práticas de sustentabilidade, de governança, de social, e sabendo que tem coisas que a gente vai conseguir resolver em pouco tempo, vai conseguir melhorar em pouco tempo, e algumas outras a gente vai demorar um pouco mais. Então, isso hoje faz parte do plano de PLR dos executivos.
A gente revisa isso a cada um ano, mas sempre olhando 5 anos para frente. E acho que isso ajuda muito a gente estar olhando para o tema como um todo, né? Não só ficar sentado na cadeira achando, pô, somos uma empresa ambiental, o resto vem junto com isso, né? Então, acho que esse é a nossa visão hoje. Interessante que vocês se viram ESG e abraçaram, né? Porque, ok, se vocês tivessem, nós já fazemos um trabalho interessante para o meio ambiente e tentassem só receber os louros desse título inicial, realmente vocês não viriam a ser efetivamente ESG, e a gente sabe que vocês também têm muitos trabalhos sociais que a gente quer também entender um pouquinho melhor, que eu pensei também até, Valverde, de ver com o Thiago. Thiago, a gente tem um público muito diverso aqui e tem um pessoal que gostaria de entender um pouquinho melhor como funciona essa transformação desse óleo lubrificante utilizado e não entende ou não tem nem interesse de entender muito as questões técnicas. Então, se você puder falar esse ciclo, como que ele se processa aí com vocês para esse público mais abrangente, seria interessante também. Não, legal. Tentar explicar de uma forma menos técnica possível, né? Como eu falei, o óleo lubrificante ele é composto por óleo básico, que vem mineral, que é extraído do petróleo. Então, nas refinarias, no processo de refino do petróleo, uma das frações que você tira é o óleo básico. As empresas produtoras de lubrificantes, elas pegam o óleo básico, aditivam ele, e o que degrada na utilização do óleo lubrificante usado nos motores dos carros, das máquinas industriais, são os aditivos. Então, o nosso processo de refino é remover os aditivos que degradaram ao longo da utilização e recuperar aquela base mineral que ainda está quase que, não vou falar intacta, mas que está muito presente dentro do óleo usado. Então, a gente recupera o óleo básico. Essa parte que a gente limpa, né, que são os aditivos degradados, ele vira subproduto para outras aplicações. Então, ele vai para fazer produtos asfálticos, manta asfáltica, produtos para impermeabilização. Uma outra fração que a gente tira é combustível, diesel, gasolina, etanol, que contamina na utilização do lubrificante no motor. Isso nós utilizamos para aquecer a unidade industrial, para gerar calor para a unidade industrial. E água. O óleo usado tem, em média, 6, 7% de água. Então, a gente tira essa água, tem uma estação de tratamento, a gente trata essa água, reutiliza a parte dela dentro do próprio processo e parte a gente descarta no corpo d'água, atendendo todos os requisitos legais e super bem tratado. Ou seja, aquele óleo que a gente vai na oficina mecânica fazer a troca, eles ficam armazenados ali nessas empresas, vocês vão lá, fazem a retirada, né? Toda essa, se você puder explicar também toda essa parte também é interessante. Nós coletamos hoje, a Luarte tem aproximadamente 430 caminhões espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos 19 bases de armazenamento temporário, também em todas as regiões. Os caminhões menores, que são caminhões de 2 mil litros, 3, 4, 5, 10 mil litros, eles fazem um trabalho de formiguinha, que eu falo. Então, eles vão coletar nos postos, concessionárias, indústria, fazenda. Onde tem óleo usado, a gente está indo lá coletar. Interessante. E eles levam isso para esse centro de armazenamento temporário. E aí, os caminhões maiores, as carretas, levam isso até Lençóis Paulista, que é onde está hoje a nossa unidade industrial. Então, a gente aproveita também os caminhões maiores, né, para levar produto acabado. Então, a gente leva o óleo básico pronto para os clientes e traz o óleo usado para a base. Então, tem aí uma logística reversa muito forte. Hoje, o ano passado, para vocês terem uma ideia, nós coletamos aproximadamente 240 milhões de litros de óleo usado em 4.200 municípios. Então, assim, a gente chega mais até em municípios que não tem, às vezes não tem nem esgoto tratado, né? Então, assim, o Banco do Brasil. Então, a gente tem uma atuação muito, muito ampla e procurando crescer, assim. Então, essa é um grande trabalho que eu falo de formiguinha mesmo, assim, porque tem que ir lá no ponto, coletar. Nós pagamos pelo óleo usado, né? E o pagar pelo óleo usado é para que a fonte geradora não jogue tudo coisa ruim lá dentro, porque
No passado a gente via, o cara tá pintando o restaurante do posto, acabou a tinta, o que eu faço? Já joga no óleo usado. Tem o óleo de fritura o que eu faço? Jogo no óleo usado. Então, assim, quando a gente paga, a gente entende que eles cuidam melhor. E tem uma legislação, né, que é a CONAMA, porque essa responsabilidade do recolhimento do resíduo do óleo lubrificante usado, na legislação ela é do produtor de lubrificantes. Então, nós estamos fazendo esse trabalho porque a gente precisa da matéria-prima e no final do dia a gente emite um documento, né, para cada coleta que a gente faz, que é o CCO, que é o documento de coleta comprovante de coleta de OLUC, né, de óleo usado. E depois a gente vende faz um ressarcimento, né, dessa coleta junto aos fabricantes de lubrificantes. Então, a gente acaba fazendo um trabalho para eles, né, de recolhimento desse produto e de destinação adequada. Então, e hoje, a Luarte, desde 2012, nós investimos numa nova unidade industrial. Nós trouxemos um processo com hidrogênio, onde a gente consegue fazer uma transformação molecular do produto. É como se fosse uma mini refinaria. Então, hoje, nós somos a única empresa na América Latina que produz um óleo básico do grupo 2, que é uma qualidade até superior do que é produzido pela própria Petrobras hoje no Brasil. Então, o nosso competidor hoje são os óleos importados. A única diferença é que a nossa matéria-prima, ao invés de ser petróleo, é o óleo lubrificante usado. Então, isso trouxe também a Luarte para um patamar diferente, né, de qualidade de produto. Com valor agregado de inovação fantástico, né? Fantástico. E aproveitando, nós também anunciamos no final do ano passado, né, que nós estamos fazendo uma ampliação de capacidade, estamos fazendo um investimento para ampliar em 50% a capacidade de produção. Então, nós estamos construindo uma nova linha industrial lá em Lençóis Paulista. Ela deve ficar pronta no final do próximo ano. E aí nós vamos nos tornar a segunda maior refinadora do mundo. Só perdemos por uma empresa nos Estados Unidos. Que meta bacana. Uma meta ambiciosa, assim, acho que mas entendemos que a gente precisa ainda continuar empenhando esse papel que a gente tem, que faz bem para o meio ambiente, economiza divisa e é bom para todo mundo, né? Com certeza. Você mencionou aí, a gente está passando aqui pelo G, pelo E, o A do ambiental. Você tem falado muito em petróleo, refinaria, e isso, num primeiro olhar, é ainda associado, e né, na prática ainda, um combustível fóssil, está muito conectado à questão da emissão, aos impactos, à questão climática. E você mencionou muito política pública, legislação, você passeou ali pelas ODSs. Eu queria trazer o tema da descarbonização da economia, né? Você que teve uma vivência e tem uma vivência internacional. As empresas ESG, elas estão no caminho da descarbonização? Sim, claramente. Assim, eu acho que o ESG veio para puxar mais esse processo de descarbonização. Há uma preocupação muito grande hoje com os processos de descarbonização, principalmente referente ao gás de efeito estufa, né? Então, todo mundo querendo reduzir as suas emissões e procurando alternativas para isso. E a gente tem sentido muito isso de forma recente, tá? Vamos falar de 2 anos para cá, isso aumentou muito. Então, nós somos hoje procurados por montadoras de veículos. Poxa, quero conhecer mais o processo de re-refino, quero conhecer mais o óleo re-refinado, como é que isso pode ser mais utilizado, como é que a gente pode estar trazendo o benefício de estar usando um produto sustentável, porque apesar da gente estar na cadeia do petróleo, para mim nós estamos na cadeia da economia circular. Uhum. Nós estamos ajudando a dar uma vida maior para o petróleo e não deixando que isso traga um efeito catastrófico, que é a contaminação, se não tivesse o fim da vida útil ali, fosse o re-refino, né, a reciclagem. E recentemente nós estamos terminando um estudo uma avaliação de ciclo de vida, comparando o óleo lubrificante produzido com óleo de primeiro refino, que sai da refinaria, e um óleo lubrificante produzido com óleo re-refinado. Em qualidade hoje eles são similares,
mas um lubrificante produzido com óleo refinado emite 77% menos gás do efeito estufa do que um óleo de primeiro refino. Expressivo. É expressivo. Então, assim, quando as empresas estão olhando para isso hoje, estão falando, opa, aqui tem uma oportunidade, né? Então, e a gente vê também, de novo, né? Aí talvez o público misturando com o privado, né? Então, o programa Mover hoje, que é um programa que foi lançado recentemente pelo governo, né? Isso está fazendo com que as empresas estão se mexendo, né? Porque acabam tendo algum crédito, algum benefício, estão buscando processos para descarbonização, para reciclagem, para economia circular. Então, assim, eu falei isso recentemente, né? Que nos primeiros 40 anos de vida, a Aluart vendeu produto por preço. Na época, a gente tinha o nosso produto visto como um produto de segunda linha, então a gente sempre dava um desconto em relação ao produto que era vendido pela Petrobras. Depois que nós fizemos o investimento na mudança de tecnologia em 2012 e passamos a produzir um produto de qualidade até melhor do que o da Petrobras hoje, nós passamos a vender produto por qualidade. E na minha visão, nos próximos 10 anos, 20 anos que seja, nós vamos vender produto por sustentabilidade. Bacana. Isso é uma mudança que está vindo para ficar e eu não tenho dúvida que isso não vai acontecer só com óleo lubrificante refinado, isso vai acontecer com todas as matérias-primas que tenham qualidade, né? Eu acho que isso não dá para... Acho que é menos aceitável hoje que tem não, meu produto é reciclado, mas ele é de qualidade baixa, né? Porque existem hoje processos de transformação e acho que com a tecnologia evoluindo vai ter cada vez mais que transforme realmente um resíduo num produto nobre que possa ser inserido na cadeia ou em alguma outra cadeia. Então, isso é um movimento que está ficando cada vez mais forte e que eu espero que ganhe vento não só para o óleo usado, né, mas para todos os... Mas faz todo um sentido, né? E supera até o estigma de que você menciona do início, né, dos processos aí de vocês, especialmente comercialização. O reciclado ainda está muito associado àquilo que não tem qualidade, né? Então, o reutilizado acaba muito isso como o re-refino, né, um novo processo. E eu penso que esse valor agregado de inovação, ele tende realmente a fazer chegar nessa era aí da venda por sustentabilidade, né? Ou da comercialização por sustentabilidade. Com certeza. No começo foi muito difícil mostrar que a gente tinha qualidade, assim, mas depois de um tempo nós investimos muito dinheiro para ter a aprovação das principais montadoras, das principais certificadoras de máquinas industriais. E hoje nós temos aprovação nas montadoras em qualquer lugar do mundo, com as principais empresas de aditivo, com principais certificadoras de máquinas industriais. E, então isso também traz a tranquilidade para que as empresas possam falar, podemos usar o produto, né? Podemos usar esse produto refinado, porque ele não é um produto de segunda linha, né? Ele é um produto bom. E isso faz diferença, tá? Isso faz diferença. Eu falo que essa venda por sustentabilidade, né? Se você não tiver qualidade, ela não vai acontecer. E se também não tiver preço, né? Porque ninguém quer pagar mais. Todo mundo quer ser verde, mas ninguém quer pagar mais. Então, se você consegue ter qualidade, preço competitivo e ainda um produto de sustentabilidade, né? Um produto sustentável, esse é um grande diferencial e vai ser cada vez mais um grande diferencial. Bacana. E aproveitando também, então, Thiago, você já adiantou a questão da preocupação de vocês com questão de inclusão, diversidade, e eu sei que vocês têm projetos sociais, investem bastante em projetos sociais, apostam nisso, acreditam nisso. Se você puder falar um pouquinho, então, dos projetos sociais que vocês se envolvem, como que a Aluart tem apostado nessas questões para o público interno de vocês. Nós temos há muitos anos, assim, a gente gosta muito de investir nos projetos sociais, principalmente que estejam focados na juventude, em jovens, na educação, cultura, esporte. O principal projeto hoje que nós temos é um projeto que chama, até virou um instituto, o Instituto Lidera Jovem,
onde jovens na faixa etária de 16, 17 anos, 15, 16 anos, são selecionados nas escolas e passam por um ano de vamos falar, um treinamento, né, onde eles são incentivados, né, a virarem líderes, para tentar formar líderes do futuro ou melhores cidadãos, então, com aulas de comportamental, como se posicionar em público, olhando para políticas públicas, olhando um comparativo entre o público e o privado, olhando para a cidadania, desenvolvendo projetos que possam retornar alguma coisa para a comunidade, projetos que já passaram assim, milhares de jovens que a gente tem muito orgulho. Estamos nesse momento numa parceria em Lençóis Paulista com um instituto chamado Parceiros da Educação, onde o intuito é treinar os professores da rede pública de ensino, né? Deixar eles mais capacitados para que sejam melhorar os índices da educação no município. Então, isso tem sido muito legal também nos últimos 2 anos. Esporte, a gente acredita muito no esporte de base, né? Não no esporte de competição, mas na formação de jovens, né? Eu acho que o esporte é um agente transformador e é muito legal. Então, acho que isso é uma coisa que a gente gosta muito. Olha, posso falar que temos mais de 20 projetos. No ano passado, acho que foram 64 projetos, na verdade, que afetaram aí mais de 10 mil pessoas. Então, hoje, uma boa parte do recurso que a gente arrecada, a gente também, além de patrocínios, né, a gente procura usar muito bem as leis de incentivo, que hoje muita gente esquece disso, né, e acho que isso tem um valor grande para a comunidade, né, é um recurso muito importante que ajuda muito. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem um olhar diferenciado. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, né, como você mencionou, isso está dentro do plano estratégico ESG. A gente tem bastante trabalho para fazer e acho que a gente está evoluindo muito. Acho que essa nova geração pensa diferente e a gente está quebrando muito paradigma, né? Eu vejo hoje, a gente começou a olhar, puxa, um exemplo, né? Quantas mulheres a gente tem na liderança, né? Temos quase 50%, 45% de mulheres na liderança. Quantas mulheres a gente tem na empresa, né? E a gente ficava muito perto de 45% também. Pô, mas onde está o desafio? O desafio está quantas mulheres a gente tem na operação? Quantas mulheres a gente tem na coleta do óleo usado? Menos de 10%. Aqui tem uma oportunidade. Por que a gente não tem mais mulheres como motoristas, mulheres como operadoras, né? O que a gente tem que fazer para atrair? Como é que a gente faz programas, né, que sejam incentivadores dessas mulheres virem trabalhar nesses segmentos, né? Então, no ano passado, a gente até fez um programa com uma piloto de rally, a Helena Deyama, que nos ajudou a construir um programa específico para a gente tentar atrair mais mulheres para serem motoristas. Estamos com esse desafio. Então, assim, acho que esse é o lado legal do ESG, né? Quando você faz esse plano estratégico, ele traz muita coisa. E aí não adianta a gente querer só ser bonito para sair na foto, né? Assim, a gente tem que realmente fazer, né? A gente tem que... Se a gente quer ser uma empresa ESG mesmo, a gente tem que praticar, né? Tem que praticar. Tem que ter ações de praticar todo dia e não empurrar as coisas para debaixo do tapete, não, tá? Assim, acho que o legal é trazer o problema e falar como é que a gente pode solucionar isso, né? Fantástico. Tiago, até dentro desse gancho aí de mulheres estarem aí mais na ponta da logística mesmo, nós, né, falamos aqui em vários momentos, você falou em política nacional de resíduos, resolução CONAMA, eu quero trazer o tema da logística reversa, que ele é sem dúvida o coração da política nacional de resíduos sólidos. E a gente tem já até alguns programas consagrados, por exemplo,
na área que o Brasil é referência da recolha da embalagem de agrotóxico. Você mencionou também ainda que o Brasil não é autossuficiente na questão do óleo, então a logística reversa faz cada vez mais sentido, né, de se ampliar. Eu queria te questionar sobre o ESG pode promover um impacto positivo na logística reversa aqui no Brasil? Não só pode, como está promovendo um aumento. Acho que as pessoas começaram a se preocupar mais com o tema, né? Então, eu acho que Que bom ouvir isso. Não, eu acho que tem uma preocupação que vai além da logística reversa, né? Assim, eu acho que hoje o tema logística reversa ele já está começando a ganhar mais visibilidade, está indo mais para economia circular. Então, eu acho que... O Brasil acabou de lançar uma estratégia nacional para a economia circular. Muito interessante. Eu acho que essa estratégia é uma evolução do plano de logística reversa. Porque, assim, as pessoas, quando olham para a logística reversa, interpretam muito isso, né? Eu levei, eu vou trazer de volta, né? Mas depois que eu trouxe de volta, o que eu vou fazer com isso, né? Então, aí eu acho que Quais os processos que vão dar conta disso, que vão, né? Como é que a gente vai fazer? Porque eu posso fazer uma logística reversa muito legal, né? De lá, olha, eu levei a embalagem de agrotóxico. Mas o que eu estou fazendo com isso depois, né? Eu estou reaproveitando, eu estou reutilizando, eu estou reciclando? Ou é um resíduo que eu estou jogando no aterro? Poxa, daí... Recolher para jogar no aterro não faz sentido, né? Então, acho que essa visão hoje da economia circular, ela está impulsionando a logística reversa, e a logística reversa que impulsionou também essa discussão do tema da economia circular. As pessoas se preocuparem mais. E, claro, depois o ESG, né, veio englobando tudo isso, dando uma roupagem maior, né, expandindo os horizontes, mas que está fazendo todo mundo pensar, né, em como atuar, né, em como ser mais sustentável, e isso ajuda muito a prática da logística reversa, né? Acho que ela é o começo de tudo, né? Porque contempla dentro dessa... A questão que eu trouxe, e que você já aí traz boas novas para nós, né, inclusive até como perspectiva, é que na logística reversa, a logística reversa é um grande instrumento também para nós termos ali uma rastreabilidade, né, dentro de processos efetivos, né? Porque hoje se recolhe e a destinação é uma grande preocupação, sobretudo nos resíduos perigosos, né? E outras categorias. Há também o potencial do social de se fazer várias inclusões dentro do processo da logística reversa. Então, governança, o social e o ambiental, então nem se fala, que aí é o que você falou, é a plena efetivação de uma economia circular, né, de uma economia que comece a poupar os recursos naturais, como vocês fazem, né? Como vocês aí. Não, sim, eu acho que tem muitas oportunidades, assim, né, principalmente de inclusão, né? Com alguns resíduos a gente tem visto isso muito, né? Cooperativas de alumínio, vidro, próprio plástico, papelão. Isso tem óleo vegetal. Tem trazido benefícios para cooperativas e tem formado isso. Porque assim. E hoje uma quantidade. Como é que é o quantitativo de por exemplo, uma destinação incorreta de um óleo lubrificante num corpo hídrico? Como é que está isso? Qual que é o impacto disso? 1 litro de óleo usado contamina 1 milhão de litros de água. Então, imagina, nós coletamos por ano e levamos para o refino 240 milhões de litros de água. Então, multiplica isso por 1 milhão. A gente tem um desastre ambiental. Assim, tem muita gente que lembra, né? O pessoal mais antigo vai lembrar daquele acidente com o petroleiro, com Exxon Valdez, né? Sim. Lá, acho que na década de 80. A gente deve tirar por ano mais ou menos uns 40 acidentes daquele, assim, que a gente evita
coletando e destinando corretamente o óleo lubrificante usado, né? Se ele for queimado de forma inadequada, ele emite metais pesados, tem toxinas que acabam prejudicando, gases tóxicos que o solo, se você jogar ele no solo, a contaminação é terrível, né? Terrível. E aí, infelizmente, eu não trouxe, mas quando a gente olha a transformação, né, do produto, o óleo usado ele é preto, né? E a gente transforma queimado, ele. Né? Quando ele fica pronto, ele fica como água. Ele é claro, parece um copo de água, assim. Claro que você não vai ver isso lá no lubrificante. No lubrificante sempre tem aquela característica mais amarelada, né? E isso até o produto que a gente vende hoje, o pessoal até não coloca ele, sempre tem que colocar talvez até um corante, alguma coisa, porque senão as pessoas não acham que é água e não lubrifica, né? Então, mas a gente faz uma transformação de deixar um produto, assim, super limpo de novo, né? Com uma pureza impressionante. Então, acho que isso mostra, né, que é possível atrelar a tecnologia com transformação e a gente dar mais vida para esses resíduos que, assim, podem fazer muito mal, né, para o nosso planeta. E, salvo engano, a pureza que vocês chegam é superior a 90%, não é? Sim. Acima de 95%. Então, é bem legal. Incrível, impressionante. Ô, Thiago, deixa eu perguntar algo aqui, que a gente sabe que a essência do ESG, ele sai do corporativo, né? Essa vem aí uma construção que não vem da política pública. Geralmente nasce como uma política pública e depois vai sendo incorporado. O conceito ESG vem justamente do compromisso empresarial. Em relação às entidades, às instituições financeiras, como é que tem sido isso? Está surgindo, as relações estão sendo restabelecidas para empresas que, por exemplo, incorporam o ESG, elas estão sendo tratadas diferentes pelos fundos, pelos bancos, por ela ser uma empresa ESG, ela tem sido beneficiada por isso? Eu acho que ela tem entrado no radar, tanto dos bancos quanto dos fundos, né, com uma visão diferente. Tá todo mundo buscando investimento em algum projeto de sustentabilidade, né? Então, ter isso na carteira, né, é importante para as instituições financeiras ou para os fundos. Nós acabamos de emitir, no começo do ano, uma debenture para financiar esse projeto de expansão. E nós conseguimos emitir com selo verde. Então, nós contratamos uma agência classificadora que atestou que essa emissão, que o investimento para qual o dinheiro está sendo colocado é uma debenture verde. Tem benefícios em taxa com isso? Não, zero. Assim, acho que as taxas são competitivas. São as taxas de mercado. Talvez dê visibilidade por ser um projeto, uma debenture verde, porque são poucas ainda as que conseguem se enquadrar nesse patamar. O que eu ouço é que no futuro, quem não tiver um ESG incorporado, agregado, né, vai custar mais caro. Então, o patamar é esse, se você tem, você tem que ter. Senão, isso vai custar mais caro ou vai ter menos dinheiro disponível para esses investimentos, para esses financiamentos. Hoje tem um certo benefício, amanhã é obrigação, né? Se não tiver algo ESG... Vai ser uma obrigação, assim, vai custar mais caro, né? Então, acho que isso, com o passar do tempo, tá mudando. Não significa que isso vai fazer ficar mais barato, tá? Mas eu entendo que... E a preocupação hoje dos fundos, né, a busca dos fundos de investimento é por ter investimentos em negócios sustentáveis, né? Então, todo mundo está procurando aonde pode se destacar, onde pode colocar alguma coisa que chame atenção. Como eu falei, né, no começo, se os jovens hoje querem trabalhar numa empresa que é ESG, tem muito investidor também que vai querer investir em empresa ESG.
Inclusive num podcast de ESG também, né, Valverde? Dá para investir bastante. Exatamente. Bacana. Bom, o papo está muito bom. Infelizmente, Valverde, a gente vai ter que encaminhar para o encerramento. Temos aquela pergunta final. Tem alguma pergunta antes da pergunta final? Vamos embora? Thiago, a gente faz uma pergunta aqui final para todos os nossos convidados. Você já trouxe bastante aqui sobre o futuro da Aluarte no ESG. Mas complementando, então, qual que é a sua visão do futuro ESG e a Aluarte inserida nesse futuro? Eu acho que o futuro do ESG, ele passa por um momento da gente tomar muito cuidado, assim. Eu acho que eu tenho uma certa preocupação da palavra ESG tá sendo banalizada, assim, está sendo usada de forma muito... tudo é ESG, né? Então, tudo é ESG. Eu acho que em determinado momento a gente vai precisar realmente falar isso aqui não é, isso aqui realmente... porque senão isso no futuro pode trazer até um movimento contrário ao ESG, o que não é bom, porque o ESG é super importante para o desenvolvimento de tudo, né? do que a gente vê pela frente, das futuras gerações, a nossa geração. Acho que nossa geração é uma geração que a gente vai viver mais, acho que com o avanço de tudo que está acontecendo, né? Então, e nós temos que se preocupar em deixar esse legado também para as próximas gerações. Então, eu acho que esse é só um cuidado, mas não tem como a gente não pensar nessas 3 letras, né? Não tem como a gente não fazer essas 3 letras saírem do papel. Mas aí todo mundo tem que fazer essa reflexão, né? Porque começa da gente, começa do eu e depois para o coletivo, porque eu não posso ser egoísta e falar, não, eu não vou fazer, ou eu fiz a minha parte e não estou buscando fazer mais por isso, né? E acho que lá no Arte o que a gente busca é exatamente isso, assim, eu não posso me contentar só em ser uma empresa ambiental. Eu tenho que ser uma empresa, se eu quero ser uma empresa ESG, eu tenho que ser uma empresa ambiental, eu tenho que fazer investimentos que tragam benefício para o meio ambiente e que isso, em determinados momentos, pode até nem trazer o retorno financeiro que você espera, mas você está fazendo aquilo porque você acredita que isso é importante para a sustentabilidade, para o meio ambiente, para o crescimento do futuro. Olhar para o social, olhar que tem muita coisa para a gente fazer e, assim, esse é o trabalho, na minha opinião, tá? É o mais difícil do ESG, é o que leva mais tempo e a gente vai ter que quebrar muito paradigma para conseguir ser ESG. Então, assim, nós estamos nos preparando para ser realmente uma empresa ESG. Estamos prontos 100%? Não. Estamos no caminho? Sim. Sabemos onde a gente tem que trabalhar? Sim. Queremos fazer? Sim. Vamos ser? Sim. Quando? O mais rápido possível. Mais rápido possível. Então, acho que isso tudo é uma mensagem importante, assim, de que as empresas e as pessoas têm que querer fazer. Têm que querer fazer diferente. Têm que querer ser ESG. Então, aqui eu acho que o que vocês estão fazendo, né, com a criação desse podcast, levando essa mensagem, ajudando a divulgar mais as boas práticas ESG, isso cada vez mais vai fomentar o eu, né? As pessoas refletirem mais sobre o tema, as pessoas a pensarem como é que elas podem fazer diferente para conseguir realmente ser ESG, tá? Bacana, Thiago. Nós literalmente estamos dando microfone para que os projetos sejam ditos, sejam divulgados, né? A democratização desses projetos, ideias. E é o que você disse, o futuro tem que ser também de discursos, mas de mais ações ESG. É porque hoje a gente tem muito mais discurso do que ações e vocês são exemplo vivo de que as ações são mais importantes, inclusive, do que os discursos, né? Thiago, muito obrigado aí pela participação, né, Valverde? Muito bom aí o nosso convidado trazendo... Muito bom. Uma aula aí de experiência prática e você pôde acompanhar aqui no nosso episódio com o Thiago Trecente, primeiro conhecer uma trajetória familiar, empreendedora, com propósito.
Segundo, você ouviu aqui em todos os nossos diálogos sobre descarbonização da economia, o papel do capital no fomento dessas empresas ESG, caminhos que estão levando a isso, e também sobre a importância do ESG em logística reversa, fomentando, impactando esse importante negócio que tem aí o amparo de política pública, de legislação. Então, te convido a já visitar o nosso site, se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Exatamente. Nos seguir nas redes sociais, no Instagram, enfim, interaja conosco e repercuta a nossa série aqui de podcast ESG. E para quem prefere ouvir o podcast, ao invés de assistir os vídeos no YouTube, a gente também está no Spotify, temos a página no Instagram com vários cortes, vários reels. Então sigam-nos e estaremos juntos no próximo programa também. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Agradeço.